Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 20 de março de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Cuidando do Povo de Deus. Quando olhamos para a história, nós percebemos que a hospitalidade, o amor fraternal, sempre foi uma característica marcante daqueles que estavam com Deus. Principalmente, e usando agora uma linguagem que vai aparecer de forma repetitiva dentro da própria carta aos Hebreus, porque nós precisamos compreender, enquanto seguidores de Cristo Jesus, que o nosso reino não é desse mundo. Assim como o próprio Abrão, que é mencionado lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, e que estudamos aí há algumas semanas atrás, ele andou como peregrino e o seu olhar estava firmemente focado na cidade cujos fundamentos foram edificados pelo próprio Deus. Portanto, o nosso reino não é desse mundo, o nosso lugar de descanso não é aqui essa terra, pelo menos não enquanto a dor, o sofrimento e a morte reinarem aqui nesse mesmo lugar. E nessa perspectiva, quando entendemos isso, nada daquilo que esse mundo pode nos oferecer vai fazer com que a nossa vida fique presa às coisas desse mundo. Algumas pessoas, por exemplo, vivem fechadas dentro de si mesmas, trabalham para poder ter cada vez mais e mais, focadas exclusivamente em conseguir os recursos dessa vida para melhorar a sua vida aqui. Então, seu coração fica fincado nesse mundo, por quê? Porque eles vivem para poder cada dia ter melhores casas, melhores carros, melhores móveis, automóveis e etc. e tal. Na época do autor da carta aos Hebreus, as coisas não eram diferentes. E é claro que eles não estavam focados em conseguir automóveis naquela altura, mas talvez um cavalo melhor ou uma carruagem melhor, não sei. Em todas as épocas, o ser humano, desde que o pecado entrou aqui no nosso planeta, o ser humano se voltou para dentro de si mesmo, preocupado exclusivamente com aquilo que são os seus próprios interesses, deixando de lado aquilo que são os interesses do reino. O próprio Cristo Jesus, quando esteve aqui na Terra, preocupado com essa situação, ele chegou a mencionar: busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por que isso é importante quando o tema é amor fraternal e ao mesmo tempo a hospitalidade, que é o que é o tema principal da lição de hoje? Bom, é muito simples. O exemplo de Abraão, ainda que de forma velada, é apresentado no capítulo 13, verso 3, aonde ele vai dizer: pratiquem a hospitalidade, porque alguns, até sem saber, ao trabalhar ou viver a realidade da hospitalidade, receberam sem saber anjos de Deus. O autor da lição, ele vai trabalhar a ideia de que provavelmente o autor da carta estivesse mencionando a visita que acabou acontecendo na própria história do Abrão. Na hora mais quente do dia, ele vê 3 andarilhos ou 3 viajantes passando por perto do seu acampamento. Ele os convida sem saber quem eram, convidando-os para fazerem uma refeição com ele. Ele manda matar o novilho cevado, ele manda fazer pães sem fermento, uma comida bem saborosa, lava os pés daqueles viajantes cansados enquanto eles estavam embaixo de uma árvore, se refrescando. E quando a comida é servida, quando eles vão saborear aquela refeição, o Abrão acaba percebendo que aqueles 3 viajantes eram ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina, juntamente com 2 anjos, que depois desceram até a cidade de Sodoma e Gomorra para poder destruí-la. Se Abrão talvez não tivesse praticado hospitalidade, talvez aqueles 3 viajantes anônimos passassem desapercebidos pela sua história. E o que ele está dizendo, e pense nos destinatários iniciais da carta aos Hebreus, aqueles mesmos que sabiam que os seus contemporâneos, os irmãos da igreja, muitos deles haviam sido presos, haviam perdido absolutamente tudo. Alguns estavam, inclusive naquele momento, privados de todos os bens da terra e precisavam de apoio, precisavam de ajuda. E essa ajuda não era apenas aquela que às vezes a gente diz: eu vou orar por você. O que o autor está dizendo é que nós precisamos materializar essa ajuda através de ações de hospitalidade. Abrindo a casa, talvez até para poder receber alguém. Quando você abre a sua casa para receber alguém, você está se privando talvez de algumas coisas que você usaria para o seu próprio benefício e está investindo no outro. Esse é o tipo de investimento que o Novo Testamento vai chamar de investimento no reino.
Porque todas as vezes, como disse Jesus, que fazeis essas coisas aos meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Então, nessa perspectiva, a hospitalidade não é uma possibilidade na vida daquele que está seguindo a Jesus, mas é um estilo de vida. É o foco em diminuir, em minimizar o sofrimento do outro. É ajudar, não apenas com orações, mas através de atitudes, aqueles que passam por reveses na vida. E bem numa época como essa em que o nosso país e o nosso mundo enfrentam uma crise sem precedentes. Eu estava, há alguns dias atrás, estava ouvindo um noticiário sobre a guerra na Ucrânia. E uma reportagem de forma muito especial tocou muito meu coração. Algumas pessoas na Polônia, alguns crentes na Polônia, alguns cristãos na Polônia, tomaram uma decisão radical. Eles foram, a cidade deles ficava bem na fronteira com a Ucrânia, e eles fizeram alguns cartazes imensos e ficavam no meio do frio, estou falando de frio de 5 até 10 graus abaixo de zero, e com cartazes levantados na fronteira eles diziam: minha casa está aberta para refugiados, se eu puder te ajudar, me procure. Eram pessoas que estavam ali simplesmente para dizer: eu vou receber pessoas que estão chegando no país e que não tem para onde ir. É disso que Jesus estava falando quando ele mencionou que quando fazemos essas coisas a um desses pequeninos, nós fazemos a ele. É disso que o autor da carta aos Hebreus estava dizendo, que nós deveríamos viver, porque quando nós abrimos o nosso coração e a nossa vida para poder receber aqueles que estão passando por situações de reveses na vida deles, nós podemos inclusive até estar recebendo anjos, como foi o caso do Abrão. Eu gostaria de orar a Deus para que Ele nos ajudasse a tirar o nosso foco de nós mesmos e a sermos capazes de enxergar aqueles que estão sofrendo à nossa volta. Ore comigo por isso. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra percebemos que Cristo Jesus, Ele esteve disposto não apenas a orar por nós quando nós entramos dentro da rebelião e estávamos destinados à morte eterna. Ele tomou uma atitude, Ele veio até nós, nos ofereceu não apenas o seu apoio moral, mas Ele veio e tornou-se um de nós, viveu junto conosco, pagou o preço da nossa dívida e nos levará para viver com Ele nas mansões eternas. Ajuda-nos a seguirmos o exemplo dEle e a vivermos a realidade da hospitalidade, aonde quer que estejamos, principalmente num tempo difícil como esse que estamos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?